Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, verso 46 ao 52. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Gostaria de falar nessa noite para os irmãos em estar recuperando a visão. Estou lendo os evangelhos, e interessante que logo que você se converte, pelo menos para o novo convertido, primeiros livros que eles te ensinam a ler, e eu também ensino isso quando alguma pessoa está com interesse de conhecer Jesus, que entregou a sua vida para Jesus e quer conhecer um pouco de Jesus, não tem melhor livro para ele ler do que de João, que no livro de João fala quem é Jesus. E o livro de João foi escrito para as pessoas conhecerem Jesus. E logo naqueles evangelhos, quando você está lendo, estão muitas histórias interessantes. Então você começa a ler Mateus, e daí a pouco você vai para Marcos e Lucas, e tem algumas histórias semelhantes, umas parecidas com as outras, algumas contam alguns detalhes, outras não, porque os evangelhos foram escritos para pessoas diferentes, para povos diferentes. Então cada evangelista tinha uma intenção de passar Jesus de uma maneira para que aquele povo viesse a entender. Um escreveu para os gregos, outros escreveram para os romanos, e outros para os judeus. Então o livro de Mateus foi escrito para os judeus. Por isso Jesus, ele é apresentado como rei. Mas é interessante que às vezes tem uma história que tem no livro e que não tem outra. E quantas vezes as crianças, quando estão na escola dominical, as criancinhas, existem muitas músicas a respeito de alguns personagens que nós encontramos aqui na Bíblia. E um deles eu acho que é esse homem, Bartimeu. E para a igreja aqui, não para a igreja, nossa igreja aqui, mas para aquela igreja, para aquele povo, Bartimeu, ele era um homem conhecido. Porque poucos cegos na Bíblia tem o seu nome. E esse homem, esse cego, Bartimeu, ele era conhecido. E ele tinha um pai, Timeu. Então Bartimeu, filho de Timeu, um cego conhecido. E o interessante aqui é que a Bíblia começa a dizer que então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Uma vez eu estava no seminário, um professor estava falando sobre esse assunto aqui, e ele começou a falar de uma ilustração hipotética, ou seja, pode ser que aconteceu. Então é como se você estivesse inventando, mas pode ser que tenha acontecido isso mesmo. Porque quando nós olhamos ali para o contexto de Jerusalém, havia muitos enfermos ali, muitos leprosos, muitos cegos, paralíticos,
Então a quantidade de enfermos ali eram muitas, tanto é que quando você olha para o ministério de Jesus em relação à cura, é muito forte. Toda hora, às vezes ele estava indo numa direção fazer outras coisas, mas vez por outras ele era abordado por pessoas que queriam ser curados. Então a Bíblia diz que ele não desprezou ninguém. Todos aqueles que chegavam perante ele pedindo cura, ele curava. Então esse professor falando, eu fiquei imaginando, pode ser que seja assim mesmo. Ele estava falando que de repente naquele dia Bartimeu saiu da sua casa e falou assim: hoje eu vou pedir esmola. E talvez ele tinha mais do que além dele tinham outros que eram cegos também. E ele falou assim: olha, vamos sair, vamos para Jericó. Aqui ele estava em Jericó. Ouvi dizer que tem um homem aí, Jesus, que ele cura. Vamos lá esperar ele perto do caminho hoje. Vamos para aquele caminho, quem sabe ele vai passar lá e vai nos curar. E aquele cego, o outro cego, hipoteticamente falando, que não está escrito, falou assim: eu não vou lá não, estou cansado de ir lá e nada acontece. Às vezes passo o dia lá, não arrumo nem esmola, está mais ser curado, está muito longe de mim. Mas aquele Bartimeu, ele se levantou e seguiu na direção do caminho. E para a surpresa dele, não sei se é surpresa, que na minha ilustração, na ilustração que o pastor estava contando, ele estava crendo que aquele dia ia acontecer algo diferente. E ele foi lá. E interessante que aquele dia, Jesus estava passando aonde ele estava. Um cego, Bartimeu, estava à beira do caminho. E eu parei nessa parte aqui e fiquei pensando: um cego à beira do caminho. O que seria um cego? Será que é simplesmente uma pessoa que ela não tem a visão para enxergar? Porque Jesus, ele diz em certa hora: deixe que os cegos guiem os cegos. E eu fiquei pensando, nos dias de hoje, e muitas vezes dentro das igrejas, quantas pessoas estão cegas espiritualmente? Quantas pessoas estão andando nesse mundo com a visão um pouco deturpada? Quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja sendo guiados por cego? Quantas pessoas às vezes elas estão simplesmente à beira do caminho e ainda não estão no caminho? E esse homem, Bartimeu, a Bíblia está dizendo aqui que ele estava à beira do caminho. E sabe, irmãos, fiquei pensando, o que é a beira do caminho? Porque a beira do caminho é você estar muito próximo, mas é você não estar no caminho. Então a beira do caminho são aquelas pessoas que são simplesmente religiosas, aquelas pessoas que vão para a igreja, mas basicamente devido talvez à sua cultura familiar. Muitas pessoas às vezes elas foram criadas num contexto de evangelho, mas elas mesmas ainda não entregaram a sua vida para Cristo. Essas pessoas, eu quero dizer para você que você está à beira do caminho. É como o Baião falou hoje da tarde, dando uma palavra ali no churrasco, né? De despedida do Carlos Wagner, do Carlito e da Célia. Que muitas pessoas acham, por nascer numa igreja, numa família evangélica, acha que já nasceu crente. E ele falou que até a filhinha dele, né, tinha essa noção, porque acha que nasce num berço na igreja, acha, na igreja não tem berço, né? Algumas igrejas têm berçário, mas não tem maternidade. Então, algumas pessoas acham, porque nascem num contexto religioso, acham que já são crentes, que não precisam fazer a decisão, que não precisam arrepender. Eu quero dizer para você, meu amado, você pode ter nascido, você pode ser filho de pastor, como eu tenho 2 filhos, e eu sou pastor, e eu digo para eles: olhem, não pegue carona na minha fé não, hein? Você tem que tomar a sua decisão. No primeiro pecado que você cometeu, que você é consciente, ali você já está julgado, ali você já está condenado. É necessário naquela hora você confessar o seu pecado para Jesus, você arrepender e você aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, porque senão você vai estar muito na beira do caminho, mas você não vai estar no caminho. Pessoas também que vivem à beira do caminho são aquelas pessoas que vivem de experiências passadas. Talvez você está aqui nessa noite
E você já pregou para algumas pessoas. Talvez você já tomou conta de igreja. Eu não sei quantas pessoas estão aqui. Eu conheço alguns, não conheço outros. Talvez você até já foi um missionário que já esteve no campo. Talvez você já até abriu igreja. Talvez você até já fez alguma obra social em prol do evangelho. Mas hoje você está parado. Eu quero dizer, você está à beira do caminho. Você é um cego, você é igual a Bartimeu, e aqui ele é conhecido, ele tem um nome, Bartimeu, e talvez aqui se encaixe o seu nome. Se você não está andando no caminho, se você está à beira do caminho. Então pessoas que estão à beira do caminho, são essas pessoas que tiveram experiências passadas, que ainda não fizeram uma decisão para Cristo, que ainda não entregaram a sua vida para Cristo, que são simplesmente pessoas religiosas. Eu quero dizer, você é como esse Bartimeu, você está à beira do caminho e você é cego. Mas olhando também, quando você olha para as pessoas, né, que são cegas, mas não existem somente esses cegos espirituais, né? Existem também aquelas pessoas que são cegas, que são escravizadas por esse mundo, correndo atrás das coisas desse mundo, achando que as coisas desse mundo vão te trazer felicidade. E eu vou te falar, será que isso é um discurso novo? Será que eu estou falando coisa nova nessa manhã aqui, em relação de que você às vezes se diz cristão, mas ama as coisas desse mundo? Você sabe o que a Bíblia diz? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Como o Baião estava falando hoje, eu vou dizer, hoje eu tive um dia muito edificante. Pela manhã ouvimos aquela palavra que o pastor estava pregando aqui, sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. E eu pensando naquilo, e sabe o que o Espírito de Deus ministrou no meu coração naquela hora? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo para a igreja. Porque tem muita palhaçada envolvida nesse meio, falando dessa situação, que na verdade é só carne. É como o pastor falou, o Espírito ele não batiza carne. Então tem muita coisa que as pessoas acham que é ser batizado com o Espírito Santo, mas é simplesmente festa, são simplesmente situações emocionalistas. Porque quando você vê o fruto, você vai ver se é batizado ou não. E logo mais à tarde, o Pai falou aquela palavra ali, né? Coisas que quantos nós estamos ouvindo aqui dias e dias e dias e dias, e anos e anos e anos e anos. Mas quero dizer para você, quando eu ouço, eu vibro por dentro. Mas se você, quando ouve certas palavras, você dá de ombro, você torce o nariz, eu quero dizer, você é um cego, espiritualmente falando. E esse mundo tem procurado cegar as pessoas. Quantas pessoas estão escravizadas aí pelas drogas? Você olha o noticiário, é só isso que dá. É prostituição, é pedofilia. Então, pessoas cegas que precisam recuperar a visão. Mas quando nós olhamos aqui para esse homem, para a atitude de Bartimeu, nós vemos um homem com anseio de cegar, de terminar, de acabar com a sua cegueira. No versículo 47 diz assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não podia ver Jesus, ele não podia ir até Jesus para ver Jesus, mas quando ele ouviu falar de Jesus, a Bíblia diz que ele saiu gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele tinha ouvido falar que Jesus tinha solução para o problema dele. E amados, eu quero dizer para você nessa noite, Jesus tem solução para o seu problema, mas você precisa clamar por Jesus. Muitas pessoas, em vez de serem ativas, elas são passivas. Sabem que Jesus tem a solução para o problema, ouvem falar de Jesus, mas não tomam atitude nenhuma. Aquele homem aqui, na sua cegueira física, ele ouviu falar de Jesus,
tomou uma atitude e saiu clamando por Jesus. Muitas vezes você está compartilhando uma palavra com a igreja. Talvez você mesmo já teve essa experiência de falar e saber que é Deus que está falando com a igreja. Você, pelo Espírito de Deus, saber que tem pessoas ali que precisam tomar decisões sérias com Deus, decisões radicais, precisam tomar uma postura radical para largar essa cegueira espiritual. Mas as pessoas tornam passivas, são cegas espirituais e não clamam. E ele aqui, a oportunidade que ele teve de ouvir falar de Jesus, ele saiu gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós, quantas coisas temos visto, quantas coisas temos ouvido? Qual tem sido nossa postura? Qual tem sido a sua postura frente a esse nome, Jesus, filho de Davi? Ele começou a gritar. Interessante, eu fico pensando, talvez muitas pessoas ali acompanharam os milagres, talvez muitas pessoas ali viram curas, talvez muitos daqueles que estavam acompanhando ali, é bem provável, porque onde Jesus ia, arrastavam a multidão. Eles tinham visto multiplicação de pães, eles tinham visto cego de nascença ficar curado, eles tinham visto paralítico andar. Mas talvez muitos daqueles ali, muitos que tinham visto, poucos tiveram a atitude desse homem que simplesmente ouviram. E quando chega essas horas, me vem um versículo na mente: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a faminta toda amargo é doce. E sabe, Deus vai nos tratar. Sabe por quê? Nós temos recebido muita luz, nós temos recebido muita visão. Deus tem tido uma preocupação enorme. Eu vou dizer com nós aqui, que estamos aqui. Como o Robson falou pela manhã, tanto tempo participou de uma igreja, nunca viu um culto enviando um missionário. Você que está aqui há 2, 3, 4 anos, tem visto muito. E o que você tem procurado fazer com a sua vida? Será que você vai continuar sendo cego? Será que você não vai abrir os seus olhos e ver que missões faz parte do coração de Deus? Será que o alvo que você tem para a sua vida é mais importante do que levar o Evangelho para pessoas que ainda não conhecem? Para pessoas que estão perecendo, para pessoas que estão morrendo, para pessoas que estão se acabando no pecado, e às vezes nós achamos, não, estão no pecado porque querem. Muitas vezes acontece isso, mas muitas vezes, sabe por quê? Porque não tem quem vai falar. E a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Sabe quem tem que pregar? Nós. Como o Saul falou aqui a respeito do Jairo, é isso mesmo. Se der vontade de falar, fala. Porque às vezes as pessoas têm vergonha de fazer aquilo que é certo, mas fazer aquilo que é errado não tem vergonha. Quantas vezes você já fez coisas que, olhando para trás agora, você sente até vergonha? Se tivesse um jeito de projetar a minha vida aqui, de algumas coisas que eu fiz quando eu era distante, eu gostaria de sair correndo e me jogar nesse mato aqui e nunca mais ninguém me vê. Mas quando chegou a oportunidade de fazer aquilo que é certo, daquilo que vai agradar a Deus, muitas pessoas se intimidam e são tímidas. E às vezes eu fico olhando, chegam algumas pessoas, agora eu vou dizer, é na igreja, é no seminário também. Fui ex aquilo outro, um monte de ex, macho pra caramba. Mas quando solta aí para fazer um evangelismo, vira uma moça, tem vergonha, para dar um folheto, né? Sem ninguém ver. Sabe quem é macho? Sabe quem é homem? Aí quem que sai falando de Jesus por aí? Você sabe por quê? Fazer errado, bater nos outros, a droga, isso aí é para moleque, para um monte de gente que faz isso.
para pegar o evangelho são poucos. Bater no peito e dizer que é homem, porque vai querer ir para cima de outro, é fácil. Mas eu quero ver bater no peito no lugar e começar a falar de Jesus, para tirar essas pessoas da cegueira. E esse homem começou a gritar, esse homem começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele viu a sua necessidade. E quando Deus estava me mostrando essa palavra aqui, eu estava meditando nela, eu lembrei, quando eu fui na igreja, numa igreja evangélica, foi a primeira vez que eu entendi a palavra. Porque algumas vezes eu fui para a igreja, eu não fui como deveria ir para a igreja, mas uma vez eu fui para ouvir a palavra. Meu coração eu já estava sentindo aquela necessidade de ouvir sobre Deus. Eu já não aguentava mais a minha vida, eu já não aguentava tanta depressão na frente dos outros, que o pecador é assim, na frente dos outros ele ri, vai para a festa, se tiver, mas quando chega em casa, está sozinho, ele vazio, bate nele, ele acha, será que esse outro dia vai ser igual? E tinha uma coisa, tinham muitas pessoas orando por mim, graças a Deus. Então o testemunho que Ari deu aqui, você está orando por alguém, continue, não para até você ver essa pessoa entregue nos pés de Jesus. E naquela noite, quando eu ouvi a palavra, eu fiz como esse homem aqui. Ele não cessou de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando foi feito o apelo, quem quer entregar a sua vida para Cristo? Eu levantei minha mão. Aí o pregador falou assim: tá bom, irmão, já ouvi, pode abaixar. E ele falou assim: tem alguém mais nessa noite que quer entregar a vida para Cristo? Eu quero. Aí ele falou assim: tá bom, irmão, mas tem alguém nessa noite que quer entregar a vida? Eu falei assim: eu quero. Será que ele me viu? Não, eu quero. Mas eu estava assim meio só olhando para ele. Eu achei que devia ter umas 100 pessoas assim, deve ter uns 10 ou 15 aqui, né, que vão fazer a mesma coisa. Mas quando eu olhei de volta só tinha eu. Eu disse: mas eu quero assim mesmo. Eu fui. Quando você tem uma necessidade, quando você vê uma necessidade, você vai atrás de Jesus. Você não vai atrás de pessoas. Pessoas podem te ajudar. Muitas pessoas me ajudaram, mas você tem que ir atrás de Jesus. E ele foi decidido. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para você: você está sendo igual esse homem aqui? Esse cego ouviu falar de Jesus e ficou decidido a ir para Jesus? Sabe por quê? Tem muitas pessoas que vivem em cima do muro. Tem muitas pessoas que ficam para lá e ficam para cá. Como diz um ditado, né? Crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Acho que é uma vergonha, porque não tem crente que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Não existe isso, né? Você está decidido na sua vida? Talvez você já tenha vindo na igreja há bastante tempo, talvez você tenha ouvido já de Jesus há bastante tempo, mas você ainda não tomou uma postura igual esse homem aqui. Tem misericórdia de mim, e vai até ele. Eu lembro do irmão Kleber, hoje ele é missionário de Timor-Leste, graças a Deus. E Kleber, quando ele chegou no seminário, ele chegou da igreja, então tinha um monte de coisa na mente dele que estava embaraçando a vida dele dentro do seminário. E de repente ele começou a ser confrontado com verdades e aulas e mensagens e discipulado, e o negócio foi estreitando para ele. E um dia ele chegou lá em casa, bateu lá na porta, e quem conheceu o Kleber, ele é um cara grandão assim, tem um bocão, tem um mãozão, e de repente ele chegou lá em casa, aquele bocão, chorando, cara, chorando, se derramando de lá. Eu disse: o que é, Kleber? O que está acontecendo na sua vida? Eu acho que ele já estava no 2º ano. E toda vez que eu falo com ele, eu escrevo para ele, ele dá testemunho, ele fala disso, e eu também lembro. Ele chegou lá em casa e falou assim: pastor, não aguento mais. Eu disse: de que, Kleber? Viver do jeito que eu estou vivendo. Eu disse: fui lá para o mato, não tinha essas construções aqui, era mato por ainda. Eu fui lá para o mato, e Deus me perguntou: o que você quer da sua vida? Ele falou assim: eu quero te servir. Então,
decide pelo certo. E ele foi lá em casa e contou algumas coisas, e algumas coisas eram pecado. Eu perguntei para ele: Kleber, o que você quer? Ele falou assim: eu quero ser um homem de Deus. Eu falei assim: então seja. Sabe por quê? Porque às vezes nós dizemos que queremos uma coisa, às vezes nós falamos que queremos ser uma coisa, mas a atitude que nós tomamos é contrária àquilo que nós falamos. Se você quer ser um homem de Deus, Deus te dá todos os recursos para você ser um homem de Deus. Se você quer ser uma mulher de Deus, Deus te dá todos os recursos para você ser uma mulher de Deus. Mas você precisa decidir o que você quer ser. E não adianta ficar arrumando desculpa, porque é os outros, é o pastor, é o seminário, é a igreja, é a minha família, é o jeito que eu fui criado. Nada disso te justifica. Se você quer ser um homem de Deus, se você escolhe ser um homem de Deus, você vai ser um homem de Deus. Amém? Amém. Nem o diabo pode impedir você de ser um homem de Deus. E às vezes coloca a culpa no diabo. O diabo é astuto, né? É o diabo, não é terrível, o diabo é diabólico, né? O diabo como é que é? Armou um laço para mim, né? Se armou um laço, chuta, irmão, né? Mas você não precisa viver uma vida que o diabo quer. Viva a vida que Deus quer que você viva. E no versículo 48, aí, versículo 48, versículo 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acho que aqueles ali que estavam repreendendo aquele homem eram os mesmos que estavam dando esmola para ele. Aqueles mesmos que estavam dando esmola para ele eram os mesmos que estavam repreendendo quando ele estava buscando socorro. Irmãos, as multidões são assim. Às vezes, quando você quer sair do meio para ir atrás de Jesus, para você recuperar a sua visão, aqueles mesmos que às vezes estavam junto com você, quando você começa a tomar passos para ir em direção a Jesus, para você recuperar a visão, eles ficam mandando: cala a boca, não faz isso não, deixa disso, você está sendo muito radical. Você está andando com o pastor, agora você virou puxa-saco do pastor, puxa-saco da liderança, né? Você é puxa-saco de homem de Deus. As multidões são assim. E eram aqueles que estavam dando esmola para ele. Eu acho que eles queriam que aquele cego ficasse naquela situação. Por quê? Porque eles também eram cegos. E às vezes você anda no meio de um monte de cego. E às vezes quando você quer botar a cara um pouquinho para fora para enxergar, as pessoas começam a querer te baixar. Não faz isso, deixa para lá. Às vezes é assim que a vida faz. Às vezes para te ajudar a crescer são poucos, mas para deixar você viver na mediocridade são muitos. Mas não parou por aí a saga desse homem. No verso 49, Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Quando ele estava gritando, as pessoas estavam falando para ele: fica quieto, para de gritar, para de aborrecer o mestre, para. Mas quando Jesus falou assim: chamem-no, agora foi assim: ânimo, né? Ânimo, vamos. E eu fiquei pensando que talvez nessa hora aqui, no meio daquele alvoroço todo, teve um silêncio. O que vai acontecer agora? Porque aquele homem vinha gritando, e as pessoas: fica quieto. Imagina aquele tumulto em volta de Jesus, mas Jesus falou assim: chamem-no. Fiquei imaginando, talvez as pessoas pararam. O que ele vai fazer agora? Talvez tinham pessoas ali naquele meio que já tinham visto milagre.
Talvez outros estavam ali para ver um show. Mas o que ele vai fazer agora? O que vai acontecer? Jesus o chamou. E aquele cego, ele era cego, mas ele não era bobo. Porque quando Jesus o chamou, olha o que ele fez. Versículo 50: lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Quando Jesus chamou, ele pegou e deu um salto, ficou de pé e foi na direção de Jesus. Mais uma vez ele teve atitude, irmão. E às vezes o que muito falta para nós mudarmos de vida, para nós recuperarmos nossa visão, para nós começarmos a enxergar muito além daquilo que nós estamos vendo agora, é atitude. Ele pegou e transpôs aqui uma multidão, as pessoas estavam falando para ele ficar quieto, ele não ficou quieto. Ele não se baseou simplesmente na sua cegueira física, mas ele ouviu falar de Jesus, ele foi até Jesus. E Jesus aqui chamou, ele foi até Jesus, ele teve uma atitude, ele foi rápido, ele deu um pulo. Eu quero dizer para você, quando você é impactado com a palavra, quando a palavra chega até você e é necessário, quando você olha para dentro de si e fazer uma mudança, faça isso rápido. Jesus, ele tem urgência das coisas, irmão. Até quando ele estava para ser traído, ele chegou para Judas e disse: amigo, o que você tem para fazer? Faz depressa, faz logo. Jesus tem urgência. Nós precisamos mudar rápido. E esse cego fez assim, ele deu um pulo e foi na direção de Jesus. E aqui para mim chega uma das perguntas, para mim, parece mais bobas, mais sem sentido que tem para se fazer para uma pessoa que está com um problema. Jesus chega para ele, verso 51, e diz assim: o que você quer que eu lhe faça? Imagina, este homem era cego. Jesus chegou para ele e perguntou: o que você quer que eu te faça? Isso é pergunta para fazer para um cego? Mas talvez você nessa noite aqui tenha uma necessidade, não uma necessidade secundária, que Jesus ele gosta de tratar, é ali onde é necessário ser tratado. Outras coisas não são importantes, porque as outras vêm depois. Estava dando aquela folhinha discipulada dessa semana com meu filho. Aí tem aquelas perguntas: qual o maior pecado do homem? Mentir, roubar ou viver independente de Deus? É viver independente de Deus, né? Porque quando a pessoa vive independente de Deus, ela pode fazer as outras coisas, mentir, roubar e mais um monte de coisa. Mas Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça? O que você quer que Jesus faça na sua vida? Quando Jesus chegou para Salomão, ele falou assim: Salomão, o que você quer? Quero sabedoria. Bom pedido. Todas as outras coisas vieram depois. Deus falou assim: porque você pediu sabedoria para julgar meu povo, não é? Depois de acrescentar riqueza, isso. Quando Deus chegou para Ezequiel, o profeta, e perguntou diante de um monte de ossos secos: o que você vê? O que eu vejo? Um vale de ossos secos. Jesus chegou aqui para esse cego e perguntou: o que você quer? Parece a pergunta boa, parece a pergunta óbvia, parece que Jesus estava brincando com aquele cego ali. Ele cego, gritando, já tinha feito um monte de coisa, já tinha passado por um monte de coisa, já tinha transpassado um monte de barreira para chegar até Jesus. E Jesus chega para ele: o que você quer? E eu pergunto para você nessa noite, amado: o que você quer? Que tipo de vida você quer levar? Será que você ainda está vivendo
uma cegueira espiritual? Ou será que você ainda não está percebendo o que Deus está fazendo e quer fazer através da sua vida neste lugar? Ou será que você veio de tão longe para chegar aqui e passar simplesmente um tempo, depois voltar para fazer não sei o que? Esse dia eu vi uma história que eu fiquei muito triste, mas muito triste. Uma pessoa que já tentou estudar no seminário, já estudou pelo menos 6 anos de seminário, agora está dentro de uma loja de sapato, vendendo sapato. Para vender sapato não precisa estudar em seminário, não. Talvez Jesus fez essa pergunta. E Jesus está fazendo essa pergunta para você nessa noite. O que você quer? Sério, o que você quer? O que você quer da sua vida? Jesus, ele quer tocar naquele ponto. O que você quer? Ele respondeu: quero ver. Ele não pediu uma coisa secundária. Ele disse: eu quero ver. Jesus nessa noite não quer ouvir da sua boca um pedido secundário. Ele quer saber o que você quer. E se você nessa noite aqui não conhece Jesus, não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você está à beira do caminho, vivendo no saudosismo religioso. Jesus nessa noite está perguntando: o que você quer, minha filha? O que você quer, meu filho? Você quer ser crente mesmo? Então abandona o pecado, se arrepende, porque Deus não tem compromisso com o pecador. O que você quer? Ele respondeu: Senhor, eu quero ver. Esse homem aqui, Bartimeu, ele gritou, ele não se importou com os outros, ele transpôs obstáculos e ele chegou para Jesus e falou o real problema dele. O que eu quero ver. E Jesus falou para ele, 52, vá, pode ir andando. Disse Jesus: a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Quando ele simplesmente tinha ouvido falar de Jesus, ele estava à beira do caminho. Mas agora que ele recuperou a visão, ele seguiu Jesus no caminho. E o povo de Deus, antes de serem conhecidos como cristãos, eles eram conhecidos como o povo do caminho. Ele estava à beira do caminho. Olha a transformação. Ele se deparou com Jesus. Jesus fez uma pergunta para ele. Ele disse para Jesus o que ele queria. Jesus o curou e ele seguiu Jesus. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. E como eu falei, nessa tarde nós fizemos aqui uma despedida. Foi um churrasco em homenagem ao Carlos Wagner e a Célia. No dia 29 eles vão estar embarcando para o Timor-Leste. Vão se juntar mais com 3 casais de missionários lá. Sabe por que eles estão indo para lá? Porque eles recuperaram a visão. Porque Deus tem mostrado a visão para nós, que é para nós seguirmos Jesus e irmos aonde Ele nos enviar, imediatamente. Quantas e quantas pessoas têm procrastinado, têm deixado de fazer aquilo que Jesus tem pedido imediatamente.
E sabe, se você não tem uma visão, você não tem um alvo. Se você não tem um alvo, você não tem motivação. Se você não tem motivação, você fica desanimado. A visão te dá ânimo. A visão te dá motivação. E a visão te dá um alvo. Esse homem aqui estava à beira do caminho. Quando ele encontrou Jesus, imediatamente ele seguiu Jesus pelo caminho. Não é importante, irmãos, simplesmente, ou não vou dizer simplesmente, mas você tem uma visão. Muito importante você ter uma visão. Mas eu acho que mais importante ainda é você seguir essa visão. E imediatamente, sabe por quê? Jesus tem pressa. E quando nós começamos esse seminário aqui, foi numa igreja. Eu lembro que o pastor Marcos, ele hoje é diretor do seminário lá de Caxias do Sul. E graças a Deus, Deus tem prosperado o ministério dele. Mas ele falou uma coisa para aqueles que estavam chegando, a primeira turma: 3 anos vão se passar. Para quem começou a fazer o seminário e para quem não está fazendo o seminário, eu vou falar para você, esse ano já está acabando. Eu não sei se você percebeu, mas os dias têm sido abreviados. Deus, ele tem pressa para te dar uma visão, mas você precisa ser como esse cego aqui, ou melhor dizendo, esse ex-cego. Recuperou a visão e seguiu Jesus imediatamente. Aquilo que Deus tem ministrado no seu coração, irmãos, para fazer, vá fazer logo. Não fica à beira do caminho. Entra no caminho e segue Jesus imediatamente. Amém? Que Deus abençoe você. E eu gostaria de perguntar: